Gravando. 1, 2, 3 e... Calma aí. Ah, A distância é criadora de saudades. A distância alimenta as lembranças, os saudosismos e a interna vontade por aquilo que não se pode estar perto. E se às vezes um par de dias ou a distância entre a quarta e domingo já são combustível de grande saudade, o torcedor de futebol vive hoje um grande período de férias coletivas, forçadas e que dói, mais que qualquer perda de títulos, derrotas históricas e má fase. Mas se a distância traz isso tudo, força os olhos para o que vem pela frente, pelas novas lupas que a história irá criar para os amantes da bola, do campo e das arquibancadas. Se o futebol é um reflexo da sociedade, não deixarei então, em meio à pandemia, de expressar tantos desejos, memórias, anseios para o futuro e contradições que hoje vemos a olhos nus ao redor do mundo inteiro. Dinheiro, trabalho, autoritarismo, desprezo pelas vidas, descaso com os mais vulneráveis. Vanguardas, exemplos, lutas e, como sempre, bastante política. A vida e o capitalismo estão desprovidas de véu frente à pandemia. E o futebol também. Bem-vindos, esse é nosso primeiro programa, nosso podcast. Eu sou o Bento, sou estudante de sociais lá na USP. Quem está do meu lado esquerdo é o Rafael Barros, redator do Esquerda Diário. O Francisco está ali embaixo, estudante de jornalismo da PUC, e estuda junto com a Sara, que está aqui embaixo de mim. Bom, depois desse texto que foi escrito pelo Rafael, acho que a gente queria falar um pouco sobre o confronto que teve entre os manifestantes em prol da democracia, organizado pelas torcidas organizadas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, com a polícia militar, né? O que o coronel da polícia disse hoje durante a cobertura da Globo News foi que supostamente os manifestantes estavam rompendo com a ordem, né, com a organização, fazendo baderna em alguma medida. Foi o que o Dória ressaltou também, né? Agora a pergunta que fica, aliás, duas perguntas que ficam, é que do outro lado da Paulista tinha gente que tem ido religiosamente todo domingo gritar contra a democracia, falar de instituição de um possível governo militar, enfim, romper com as estruturas institucionais que baseiam a nossa democracia. E, por outro lado, esse confronto, de alguma maneira, ele revela uma certa dualidade não, mas uma certa esquizofrenia com relação a esse que tem sido chamado campo democrático, né? Essa frente ampla democrática. Porque, de alguma maneira, as vontades, as posições políticas envolvidas nesse campo, que somos 70%, a hashtag ficou marcada nesse final de semana, tem uma diversidade de gente, de pessoas e de posições, né? E um pouco como que esse ato em prol da democracia e a repressão policial revelam esse caráter esquizofrênico dessa frente ampla democrática. Então, eu queria começar perguntando para o Barros o que ele pensa disso. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Bento. Boa noite, Fran, Sara. Queria começar, antes de entrar nas duas perguntas, só deixar aqui bastante marcado um repúdio muito forte ao que foi o assassinato brutal do George Floyd nos Estados Unidos, né, pela polícia de Minnesota nessa semana, assim como um repúdio muito forte aos assassinatos cometidos pela polícia do Witzel no Rio de Janeiro também, nessa semana, que algumas crianças foram vítimas de novo da violência racista da polícia. E a minha solidariedade a todos os que estão saindo às ruas, manifestando seu ódio a esse genocídio sistemático que a polícia faz com as vidas negras ao redor do mundo inteiro. Agora, eu acho que na sua pergunta a gente consegue dividir ela em alguns pontos. Para mim, o primeiro, assim, quando a gente fala das torcidas, eu acho que a gente precisa limpar o campo do que é uma posição bastante ligada a um senso comum, um tanto conservador, que existe na grande imprensa hoje quando se fala de torcida organizada,
que é de que todos os torcedores são vândalos, são um grupo de vândalos que necessariamente estão ali para brigar, né? A gente sabe que existem conflitos entre as torcidas, isso é uma coisa que não é de hoje, mas esse discurso é um discurso que historicamente é utilizado como forma de avançar na perseguição às torcidas, na perseguição à festa das torcidas organizadas, a sua maneira de torcer. A gente viu isso ao longo dos anos no Brasil com as baterias, as camisetas de organizadas, os sinalizadores e etc. As bandeiras, né? Exatamente. Então, por um lado tem isso, eu acho que é muito importante que tenha tido essa unificação, né, entre torcidas de times rivais para ir lá num protesto se opor a esse ato do bolsonarismo, que já é costumeiro nos nossos domingos aí em vários lugares do Brasil. Agora, quando a gente fala da questão política nacional, né, num certo sentido, dessa polarização que eu acho que expressa um pouco hoje, eu acho que a gente tem que pegar de alguns ângulos, né? A gente está lidando num cenário em que nosso inimigo hoje não é só a pandemia do coronavírus, né? Que no Brasil já estamos, né, falando no momento em que nós somos o epicentro da pandemia, em que a América Latina está colocada nesse epicentro e o Brasil já tem dezenas de milhares de mortos, centenas de milhares de contaminados e uma situação bastante drástica com o colapso dos sistemas de saúde de diversos estados e vários estados à beira desse colapso. Junto com isso, a gente enfrenta um cenário com um presidente lunático que sai declarando aí, frente aos dias de recorde de mortes, pergunta aí daí, né? Assim, são coisas, declarações completamente absurdas que mostram que o nosso governo federal em nada está preocupado com a vida das pessoas, mas está diretamente preocupado com fazer girar a roda da economia, né? Atender o interesse das patronais, coisa que, apesar de se colocarem como oposição, a maioria dos governadores também, na verdade, não tem uma política concreta e eficaz para o coronavírus, como a gente vê, por exemplo, a maioria dos estados, a gente segue sendo um dos países que menos testa, né, o coronavírus no mundo inteiro. Então não é exclusivo do Bolsonaro a política de negligência, em algum sentido, de descaso com a vida das pessoas. Acho que a gente vê essa política em diversos estados, como o próprio Dória em São Paulo e o Witzel, a enormidade de denúncias de trabalhadores da saúde sem a garantia dos mínimos EPIs necessários para trabalhar, né, colocando as vidas em risco. Esses são a linha de frente do combate. E a gente vive um momento no país em que a gente não tem só uma crise sanitária, a gente tem uma crise econômica que se acelera com o processo da pandemia e uma crise política bastante acirrada, em que, curioso, né, nós temos dois lados, talvez os dois lados mais fortes dessa crise, sejam, por um lado, um autoritarismo que vem do Bolsonaro e com a sua aliança com os militares, mas vem, de outro lado, também do STF, né? Se coloca como oposição ao Bolsonaro, mas também age de maneira bastante autoritária. Desde o golpe de 2016, a gente vê o que é o judiciário brasileiro se alçando para a política de uma forma bastante autoritária. Exemplo disso, as próprias eleições em 2018, que o STF interferiu diretamente no processo eleitoral. Então, frente a isso, quando a gente fala da questão da frente ampla, na verdade, assim, eu vejo da seguinte forma. Acho que hoje existe uma oposição ao Bolsonaro que abarca setores amplos demais, né? A gente está falando de setores que vão desde o PT e o Partido PSOL até o PSDB, PDT e outros partidos de direita, até membros do PSL, né? Ou seja, uma busca de uma resposta bastante institucional, mas que, na verdade, se apoia em diversos atores bastante autoritários e que a gente conhece bem, não estão muito interessados com a vida das pessoas, né? Como é o próprio Dória, como é o próprio Witzel, que foi eleito como governador do tiro na cabecinha da juventude negra no Rio de Janeiro. Então é um cenário bastante complexo em que, infelizmente, hoje a posição que a maior parte da esquerda assume no Brasil é uma posição de muita confiança em atores da institucionalidade que, na verdade, não estão interessados em salvar a vida das pessoas, como é o Congresso, como é o STF. Né? Então, por isso mesmo, a gente vem no Esquerda Diário colocando bastante a questão de que a esquerda precisa se opor não só ao Bolsonaro, mas aos militares também. Né? Acho que essa hashtag dos 70% expressa um anseio pelo impeachment que a gente tem que discutir bastante aonde ele leva, né? Se é de fato correto a gente levantar só o fora Bolsonaro, sendo que tem ali atrás dele o Mourão como o próximo na fila e uma linha de militares ocupando a maior parte. Na verdade, nós temos militares em todos os ministérios, né, do governo Bolsonaro, ou seja, eles têm um fortalecimento muito, muito grande, né? Então, é um cenário de crise política em que os dois poderes mais fortes, talvez as duas instituições mais fortes que a gente tem no regime brasileiro, são duas sem voto, né? Os militares e o judiciário, o STF principalmente.
Então é bastante complexo esse cenário. Eu acho que carece muito na esquerda uma alternativa que realmente batalhe por uma política independente. E acho que nesse sentido, essas manifestações de hoje na Paulista, em algum sentido mostram um pouco, assim como já mostraram em semanas anteriores manifestações de profissionais da saúde, que o caminho para a gente se enfrentar com esse autoritarismo do Bolsonaro, com essa possível ameaça golpista, é muito menos pela via dessa institucionalidade, de confiar nessas figuras bastante reacionárias, e confiar muito mais nas nossas próprias forças, se mobilizando desde as ruas e se mobilizando de maneira independente. E até pegando isso, eu queria perguntar para a Sara, porque apesar do momento de pandemia, né, eu sinto que as torcidas, elas hoje fizeram uma coisa que, na verdade, muita gente queria fazer, né? Porque é isso. Toda semana a gente vê essas pessoas manifestando e, enfim, a gente sente medo, né? Quero dizer, parece que eles têm muito mais força do que o resto da população. E eu queria saber de você, qual foi a importância dessa manifestação hoje das torcidas organizadas e como que elas representaram de alguma maneira um desejo talvez de boa parte da população? Bom, eu acho que essa manifestação foi super importante, porque ela acontece num momento tão difícil, né? Que a gente tem que estar isolados, mas que isso aqui é maior, parece que é meio que maior. A gente está preso há muito tempo, né? E estava precisando muito dessa união. Essas brigas entre as torcidas, elas são bem antigas. E o meu coração esquenta quando eu vejo as torcidas juntas por uma mesma causa. Então, acho que faltava, é muito importante isso. Mas é meio triste porque demorou muito para acontecer. Parece que acontece poucas vezes essa união. E quando elas acontecem, elas devem ser celebradas, é lógico. Mas elas deveriam acontecer mais. E isso aconteceu justo agora porque precisou uma coisa de fora acontecer para a gente vir se juntar, né? Aconteceu a morte do George e só por causa disso as pessoas vieram se unir, porque lá a coisa tá tão feia que as pessoas vieram aqui e se uniram. Então, assim, precisava e ainda precisa, e eu realmente fiquei muito feliz disso ter acontecido. Eu queria estar lá, não pude estar lá, né? Mas, assim, vendo os vídeos, eu tremia aqui em casa, eu ficava, meu Deus, não tô acreditando. E, assim, espero que não seja só hoje, sabe? Que essa união continue. E que essa dualidade que existe no Brasil, ela pode ser meio que acabada e as pessoas realmente se unirem e derrubar essa força que a gente luta desde antes do Bolsonaro entrar no poder. A gente já sabia que a direita estava crescendo absurdamente aqui no Brasil e como no resto do mundo. E foi só em 2020 que a gente se uniu, literalmente, para protestar. E, bom, é isso. Eu acho que também tem mais um repúdio que a gente precisa fazer, né? O Kim Kataguiri, que é um sujeito absolutamente abjeto, uma pessoa que não tem mais nem relevância política no Brasil, né? Que apoiou o golpe, enfim. E ele quer dizer... Apoiou a eleição do Bolsonaro também. Exato, fez palanque junto com o Bolsonaro. E aí eu queria perguntar para o Fran, o que você tem a dizer sobre isso, né? Quando ele diz que o pedido de democracia das torcidas organizadas valem o mesmo que o pedido de democracia que sai da boca do Bolsonaro. Então, na verdade, são duas perguntas. O que você pensa sobre isso? E a segunda qual a relevância da torcida organizada aqui no Brasil? E talvez para a gente ir falando um pouquinho mais de futebol, dentro do futebol também. Bom, você mencionou o Kim Kataguiri, que é um cara da direita, e teve essa frase horrenda. E eu acho que, na verdade, essa frase não é nem só dele, porque ela representa uma política pública quanto às torcidas de futebol. A gente não vai aqui
ignorar o fato da violência que, principalmente nos anos 90 e até... Ela vem diminuindo um pouco nos anos 2000, mas as torcidas organizadas são muito violentas. As brigas de torcidas organizadas são muito violentas. Só que o Ministério Público, principalmente de São Paulo, né, o cemitério do futebol, tem políticas públicas de acabar com a festa nos estádios, acabar com a possibilidade das torcidas se posicionarem politicamente dentro dos estádios, proibindo faixa, proibindo bandeira. Então, essa frase é uma frase muito perigosa, porque no Brasil, se você for ver, alguns dos maiores movimentos políticos são as torcidas organizadas. Tipo, as torcidas organizadas têm o maior número de pessoas envolvidas. Muito complicada essa frase. E só para comentar sobre a manifestação de hoje, como a Sara disse, a união das torcidas é uma coisa que acontece muito poucas vezes. E para mim, eu vejo isso como um momento de uma quebra de um paradigma muito importante. Porque se você for ver nos grandes momentos de rebelião política, dizendo assim, por exemplo, a Primavera Árabe, os protestos no Chile, as torcidas, protestos na Turquia também, as torcidas organizadas rivais no Chile, Colo-Colo e Universidade Católica, Universidade do Chile, na Turquia, a torcida do Fenerbahçe, do Galatasaray, do Besiktas, se unem em prol do bem maior. Então, você esquece toda a sua história de violência, você bota a rivalidade que o futebol traz pra gente. A gente sempre fala que o futebol agrega, o futebol é um movimento de paz, e de fato, no geral ele mas ele também põe as pessoas em contradições, ele polariza muitas pessoas. E eu acho que isso é um grande momento de quebra de paradigma, porque é uma coisa que a gente viu pouquíssimas vezes. Acho que, se não me falha a memória, a única vez que eu vi as torcidas de São Paulo se juntarem foi quando o avião da Chapecoense caiu, em que os membros de torcida, os presidentes de cada uma das torcidas foram no Pacaembu, fizeram um minuto de silêncio pelos jogadores da Chapecoense, por todo mundo. E, bom, acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Mas para mim, realmente, eu acho que é um momento em que tem uma frase que é muito comumente discutida em grupos de futebol de esquerda, que é nem guerra entre torcidas, nem paz entre classes. E nesse momento eu acho que a frase que pode surgir dessa união das torcidas é nem guerra entre torcidas, nem paz com fascistas, mano. Então, acho que isso é boa parte das torcidas organizadas, das principais torcidas organizadas do país, surgiram no calor da luta contra a ditadura militar no Brasil, né? A própria Gaviões da Fiel é exemplo disso, surgiu nos finais da década de 60. Então, eu acho que as torcidas organizadas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, têm uma conexão bastante importante com a classe trabalhadora e com os grandes momentos de efervescência política nos seus países, né? Sim. Só uma coisa que eu queria acrescentar é que, por exemplo, quando o Palmeiras institucionalmente convida o Bolsonaro para levantar a taça do Campeonato Brasileiro em 2018, a Mancha Verde ela se calou, não falou nada. E, de fato, isso gera muitas críticas, e a Mancha realmente tem uma política de não se posicionar politicamente, né? Mas teve um post recente da torcida que dá nome aos bois, fala que a torcida não tem espaço para fascistas, a torcida não tem espaço para pessoas que apoiam o nazismo e tem qualquer tipo de relação com esse tipo de ideologia, como a gente está vendo os 300 em Brasília, né? Uma manifestação extremamente perigosa e antidemocrática e autoritária e tudo que é de ruim nesse mundo, eu acho. Então, eu acho que pode ser um momento de mudança, ainda mais nessa crise do coronavírus, e, de fato, dá muita vontade de estar presente junto com os corintianos, são paulinos, palmeirenses, santistas e quem mais quiser se juntar a essa luta.
Eu acho importante isso, né? Porque esse governo ele vive de distrações, né? Então, a gente tem quase 30 mil mortes de Covid. E, bom, o Bolsonaro se reúne com o Landim e o Campelo, né? E aí, um pouco a pergunta que eu faço é: futebol tem esse espaço para ser circo, né? Porque, assim, futebol é um pouco lugar da diversidade, né? Em que tem gente branca, gente preta, gente pobre, gente rica. E ele não pode ser um agente do Estado, né? Ele não pode ser um agente não pode ser uma maquiagem. Enfim, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Pode ser o campo só assado. Pode ir aí, Sara. Pode ir aí primeiro, gente. Eu não sei, eu acho que isso tem a ver um pouco com o momento que a consequência que a paralisação do futebol gera para vários clubes, né? Também para os grandes, não é só para os pequenos, é de bastante preocupação financeira, né? Nós estamos falando de agora já praticamente 3 meses em que não tem partidos, então você não tem renda de torcida, você não tem renda de cota de televisão, você tem uma série de problemas financeiros aí que afetam os clubes. Só que, por um lado, esse tipo de coisa começa a cair um pouco as máscaras de que postura as diretorias, e digo aqui como alguém que não tem muita confiança em nenhum tipo de dirigente de futebol, de clube algum, mas cai um pouco as máscaras das posturas que essas diretorias assumem frente a esse cenário, né? Não é de hoje, eu acho que a gente pode falar que a diretoria do Flamengo é o oposto do que o clube é dentro de campo, né? Dá para falar disso do caso gravíssimo que é do Ninho, do incêndio que matou 10 meninos, e da postura absurda que a diretoria do Flamengo toma com isso desde o momento em que assumiu, né? Essa diretoria assumiu 6 dias depois do incêndio no Ninho. E até hoje tem 6 famílias e meia, porque uma é uma mãe separada, que não fecharam acordo ainda com o Flamengo por causa disso, e é um imbróglio que traz muito mal-estar, né, para essas famílias que já perderam seus filhos, uma coisa terrível. Então eu acho que mostra um pouco, cai um pouco a máscara de alguns dirigentes de futebol que, de novo, se mostram mais preocupados com o que o clube pode perder ou ganhar de dinheiro do que, de fato, com as vidas que estão em jogo. Ainda mais falando do Flamengo, que teve um massagista do clube que, se não me engano, 1 ou 2 semanas atrás faleceu por causa do Covid, né? E nós não estamos falando, né, muitas vezes a gente escuta o argumento de que porque a Alemanha está voltando. Sim, a Alemanha está voltando. Agora, o cenário da pandemia no Brasil é completamente diferente do da Alemanha. É um momento de curva da pandemia completamente distinto. Ou seja, mostra um pouco um despreparo desses dirigentes, inclusive para pensar como é que a gente vai repensar o futebol nesse cenário, né? Como é que a gente vai repensar um retorno, de que maneira, com que medidas de precaução e tudo isso. Só para fazer um comentário rápido, o Campos falou das diferenças entre Alemanha e Brasil no trato da pandemia. Só para a gente ter um número aqui, a Alemanha faz 500 mil testes por semana de Covid. O Brasil, eu sei que até dia 20 de abril, de acordo com uma reportagem da BBC, o Brasil mal tinha feito 300 mil. Não, desculpa, não tinha feito nem 150 mil, eu estava valorizando ainda o número. Mas então é uma comparação muito esdrúxula. Completamente absurda e realmente é uma postura muito interessante da diretoria do Flamengo, que se mostra muito boa em contratações, bateu o recorde de valor, né, de contratação de Arrascaeta, Gabigol, que tem, além das contratações milionárias, tem salários milionários, o Jorge Jesus, que recebe em euros, mas realmente a preocupação com as vidas com certeza é a última prioridade da diretoria do Flamengo. Vale dizer que o massagista trabalhava no clube há décadas, então realmente o descaso é absurdo. Bom, fazer uma última pergunta para a Sara, a gente vai fazer um intervalo. Ainda nessa linha, né? Eu acho que o Flamengo, ano passado, naquele final de semana espetacular que foi a vitória do Campeonato Brasileiro, a vitória da Libertadores, teve aquela manifestação linda, né? Tipo, a Presidente Vargas inteira, entupida de torcedor do Flamengo, né?
e mesmo assim teve confronto. Eu fico pensando como que essa fala do Kim, mas todo esse pensamento sobre afastar as organizadas, ele tem muito mais a ver com afastar a gente que é considerada indesejável, né? Dentro dos lugares do Brasil, né? Então eu queria perguntar para a Sara como que essa atitude do Landim de ir falar com o Bolsonaro, ela não é muito não só insensível, né? Mas ela vai no total contrário ao que é o Flamengo hoje, né? Ao que é o Flamengo hoje não, mas o que é o Flamengo enquanto clube, enquanto torcida, enquanto história. Bom, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, né, segundo eles, mas não vamos entrar nisso, não. Então, a gente sabe, a população torcedora do Flamengo, a maioria é a população mais pobre, então a gente sabe qual é a realidade deles. E o coronavírus, ele chegou com a classe mais alta, né, vindo da Itália, mas ele atinge principalmente as classes mais pobres. Então, foi de uma total insensibilidade já pensar em futebol agora. Porque o Brasil, ele tem uma média de mais de 1.000 mortos por dia. E quando mesmo para fazer um trabalho de faculdade, eu e o Chico, a gente estudou como que estava sendo, como a Alemanha estava fazendo com os jogadores, deixando eles totalmente isolados. E, assim, não são só os 23 jogadores que participam do jogo, sabe? Tem toda a equipe médica, tem o árbitro, tem... Nossa, gente, eu tenho muitas pessoas trabalhando. E pensar em voltar ao futebol nesse momento no Brasil é totalmente insensível. E a gente está falando do Flamengo, mas também do Vasco, né? Que o presidente do Vasco também estava nessa reunião. E, pô, o Vasco foi um dos primeiros a falar de racismo no futebol. Tem uma história linda, maravilhosa relacionada a isso. E o presidente tá lá, tipo, conversando com o Bolsonaro, pensando em volta de futebol agora. Pra que vocês querem voltar ao futebol agora? Por mais que eu ame de paixão esse esporte, coloca as vidas das outras pessoas em primeiro lugar, sabe? Tem tanta coisa acontecendo. O coronavírus aqui no Brasil virou o epicentro do corona. Então, assim, tá longe de ser controlado. Não existem políticas públicas nesse país com combate ao coronavírus. As pessoas literalmente estão morrendo e a galera tá pensando em futebol e voltar. Eu achei bem insensível. Foi até engraçado porque eu e o Chico, quando a gente estava fazendo esse trabalho, a gente terminou de fazer um debate e, tipo, 15 minutos depois saiu a notícia da reunião entre o Vasco, o Flamengo e o presidente. E a gente tinha acabado de chegar na conclusão do debate que era praticamente impossível falar de futebol agora, na volta do futebol agora no Brasil. E 15 minutos depois estava lá, os três bonitos falando sobre voltar ao futebol. Então, assim, vamos pensar nas pessoas primeiro, até porque o que a gente está vendo no futebol na Alemanha, por mais que seja legal assistir o futebol alemão, não é a mesma coisa sem torcida, não é a mesma coisa colocar uma torcida virtual, colocar um DJ para vaiar quando o outro time tá tocando a bola, sabe? Não é a mesma coisa. Lógico que os times vão sofrer muito economicamente, o mundo vai sofrer economicamente, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, sabe? Então, eu acho que é insensível. É isso. Bom, voltamos depois do intervalo? Demora. Certo. Bom, a gente considera um break aqui. Bom, voltamos aqui com o nosso primeiro programa, nosso podcast. E agora, com essas experiências que a gente viu na Alemanha, né, o futebol voltando, etc., aconteceu essa coisa maluca que foi o futebol sem torcida, né? Apesar dos áudios ligados, a torcida gravada, vaiando, enfim.
mas a gente fica se perguntando como que isso pode influenciar, né, um possível futebol sem torcida. Eu vou mudar um pouco a ordem, eu queria perguntar para o Fran primeiro. Bom, eu acho que, cara, isso é um perigo. A Alemanha tem uma política de ingressos, né, de ter o percentual do ingresso do estádio de acordo com o preço do ingresso é de acordo com a quantidade de ingressos em determinado preço, vai de acordo com o percentual de pessoas na Alemanha que estão em cada classe social. Então, que tem determinado salário ou renda. Só que no Brasil, em que as arenas principalmente estão trazendo uma elitização muito forte do futebol, e que para essa elitização se dar de fato, você precisa transformar os torcedores em consumidores apenas. Então eles param de ser atores diretos no jogo para ser um bando de gente que está indo a um teatro, bater palma, vaiar quando o time está mal e não se posicionar durante o jogo, né? Então eu acho que no Brasil fazer jogos sem torcida com sons gravados é um perigo, porque você acelera um processo de elitização no futebol. Pelo menos essa é a minha opinião. Também acho que tem uma coisa, né, que bom, às vezes alguns argumentos de ter torcida dos dois times em clássico tem muito a ver com isso, né? A polícia, você gasta não sei quantos R$1.000 para ter a polícia atuando ali, etc. E, bom, nesse sentido, o futebol é mais barato sem torcida, né? E aí a gente perde aquela coisa, qual é o valor do futebol, né? O que ele significa, assim. E, bom, pensando nesse retorno, Sara, como é que você acha que vão acontecer as coisas? Você acha que os clubes vão continuar juntos, né, aqui em São Paulo, pelo menos, esperando as autoridades decidirem, ou você acha que vai começar a ter alguma pressão dos clubes para a volta do futebol? Isso é meio difícil. Acho que vai depender de alguns clubes. Acho que alguns clubes já vão fazer a pressão, acho que outros clubes já vão esperar um pouco mais. Eu acho que os que estão mais desesperados economicamente talvez sejam os que pressionem primeiro, e os que não, talvez fiquem um pouco... Não quero me posicionar, sabe? Não quero me posicionar. Mas é muito complicado isso, porque futebol é para torcida, né? E se você não tem a torcida, você está fazendo futebol para quem? E mesmo se você assistindo pela televisão, não é a mesma coisa. Eu posso dizer isso porque, no meu caso, eu não fui muito aos estádios, porque essa paixão de futebol cresceu do nada em mim. Minha mãe nunca me mostrou o futebol. Nossa, foi literalmente do nada, gente. Tipo, assisti o jogo, falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero assistir mais, como que eu faço? E eu tive a experiência de ir ao estádio na Europa e é muito chato. Assim, eu pelo menos, eu tava muito hypada, porque era o meu primeiro jogo fora. E aí eu tava muito tipo, vamos lá, vamos lá. Só que, gente, vocês tinham que ver. Eu tava com um monte de gringo. Eu tava, tipo, numa cadeira super boa, gente. Nossa, foi muito sorte. E todo mundo senta. Aí eu fui no Tottenham Spurs. Eu estava no 7-2 contra o Bayern de Munique da Champions League. Pé quente, né? Pé quente total. Exato. Era o meu segundo jogo, eu fui em 2 jogos. Era o meu segundo jogo. O primeiro a gente ganhou, esse a gente perdeu. Mas independentemente disso, eu pulava, eu levantava, aí o cara falava, moça, você precisa sentar. Aí eu ficava, não, eu não quero sentar. Sabe, foi bem engraçado. Mas não é a mesma coisa. Eu acho que a torcida ela é imprescindível, principalmente aqui no Brasil ou nos países sul-americanos, que a torcida realmente empurra. Eu já sinto falta dos tambores. As poucas vezes que eu fui na Arena Corinthians, eu falava, mano, eu quero ficar do lado da Gaviões. Tipo, eu não quero ficar do outro lado, eu quero ficar do lado da Gaviões, eu quero sentir, eu quero pular, eu quero, sabe?
Então, realmente, e é que eu estava até pensando há um pouco tempo atrás, agora o futebol na Alemanha, ele é feito para as pessoas que estão assistindo a televisão. Mas, por exemplo, a torcida do Borussia, que é uma das mais apaixonadas da Europa, ela ela teve que assistir 2 clássicos enormes em casa, sentados na televisão, às vezes nem podendo encontrar com outros torcedores do Borussia, tipo, tiveram que estar com, no máximo, 5 pessoas, uma família de 5 pessoas. Então, não teve interação. Até que ponto o futebol, pela televisão, ele consegue trazer a interação entre a torcida, o amor pela torcida, o amor pelo time, sabe? Eu posso falar isso até com certa propriedade, até porque a maioria dos jogos que eu assisti foi pela televisão, não é a mesma coisa. Eu adoro assistir jogo com a minha família, com meus primos, a gente se abraça, a gente se empurra. E é isso, sabe? Essa é a emoção do futebol. Então, futebol sem torcida no estádio não é futebol. É isso. Exato. Acho que apoiada por todos aqui. E a gente teve até o caso do, né, o Borussia e o Bayern estão disputando a ponta da Bundesliga e o Bayern ganhou na casa do Borussia o jogo, né? Talvez com torcida fosse diferente. Esse é um debate, inclusive, Bento, que eu acompanho bastante as lives do Arnaldo e do Tirone e do Mauro César, né? Eles debateram bastante essa questão, né? Do quanto vai rolar uma disparidade grande, né? Por causa disso. Ou seja, os times pequenos que recebem os times mais fortes, mais técnicos na sua casa, às vezes dependem muito, faz uma diferença muito grande a torcida empurrando, pressionando o adversário. Aqui no Brasil a gente vai ver isso, por exemplo, o Flamengo, num retorno possível do futebol aí sem torcida, por exemplo, vai ter uma facilidade muito maior de passar por cima de times com menos qualidade técnica, porque não vão ter ali a torcida adversária pressionando. Imagino que o Flamengo vai se sentir bastante confortável para jogar em casa, fora, em qualquer lugar, pela superioridade técnica. Para alguns times vai fazer muito diferença, na verdade, muito mais do que para outros, a falta de torcida, eu acho. Fortaleza, por exemplo, que tem uma torcida completamente apaixonada, é um time que joga para frente, é um time bom, né? Eu acho, pelo menos, e depende muito daquele calor, assim, né? Outros times do Nordeste vão sentir bastante. Ceará, Bahia. Isso, né? O Corinthians imagina que o Corinthians fosse ganhar aquele jogo contra o Palmeiras do Campeonato Paulista, que parou nem com, nem sem torcida, eu acho, na situação que o time estava. Acho que um bom exemplo disso é o segundo jogo, o segundo derby do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017, que ficou famoso lá por causa do Neto gritando pão, não sei o quê, em que a torcida do Corinthians jogou com o time o jogo inteiro. Para além de jogar com o time o jogo inteiro, na semana anterior, acho que no fim de semana anterior, né, fez uma cena maravilhosa, que foram os 40 mil indo assistir o treino. Acho que ali foi o momento que o jogo foi ganho, nesse jogo de 2017, quando você tem 40 mil malucos invadindo Itaquera numa sexta-feira para assistir um treino. E a Arena Corinthians é uma coisa assim que eu sinto muito, porque eu assistia muito jogo no Pacaembu, eu ia muito, assim, sabe, uma felicidade, porque o ingresso não era tão caro, você ficava na arquibancada, você ficava de boa, assim, e, cara, a Arena, ela tem uma coisa que ela afasta muitos torcedores, né, assim, torcedor de classe média, de classe média baixa, às vezes não tem muito como ir, né, a não ser que seja afiliado às organizadas. E aí acho que também tem uma coisa desse mesmo papel das torcidas, né, desse envolvimento com o jogo, que acho que tem a ver com o tipo de gente que vai no estádio, né? E de alguma maneira, eu acho que a gente precisa se perguntar e perguntar para as autoridades, né? Como que esse jogo, como o jogo de futebol, ele, de alguma maneira, ele é a diversidade, né? Então, num momento político como esse, que a gente está falando de gente que não se escuta, né? A gente está falando de fascismo, como que a questão da torcida única no estádio, ela de alguma maneira, ela justamente reforça isso, né? Que, na verdade, só vamos gritar em uma voz e que aquele que não concorda com a gente não está no mesmo lugar que a gente, né? Não somos capazes...
Desculpa te interromper, Bento. Não, fala aí. Mas essas túnicas significam para mim, pelo menos, que a gente é incapaz de conviver com aquele que é minimamente diferente da gente. Eu diria até mais do que isso, viu, Fran? Eu acho que mostra uma incapacidade do Ministério Público, das organizações, da própria CBF, dos clubes, da Polícia Militar. Sim, de efetivamente cuidar do problema, porque você pode tirar as torcidas de dentro do estádio. Agora, os problemas que a gente tinha, eventualmente, de brigas, eles sempre aconteceram fora dos estádios, majoritariamente, né? Nunca foram dentro, assim, nunca foram dentro, não. Eles aconteceram dentro, muito mais fácil. Você tira de dentro do estádio, você está simplesmente lavando a sua mão enquanto as coisas estão acontecendo do lado de fora. Enquanto você está prejudicando uma parte do torcedor de ter o direito de ver o seu time jogar, né? Exatamente isso. Desculpa, esqueci o que eu ia falar. Bom, acho que também, em alguma medida, a pandemia ela traz o futebol para um lugar que ele não tinha se encontrado antes, ou pelo menos de maneira tão evidente, né? Que é a questão de se posicionar, porque é isso, o Flamengo vai falar com o Bolsonaro, os clubes paulistas aparentemente parecem estar unidos, né? Então, essa abordagem do futebol, ela também agora tem que ser, como já sempre deveria ser, né? Uma abordagem política também, né? Como você pensa o futebol enquanto um lugar onde você se posiciona, um lugar onde as entidades se posicionam. Né? O que vocês pensam disso? Sara? Tá bom, tá esperando você chamar alguém. Bom, eu acho que futebol e política sempre foram algo que andaram juntos. A ditadura militar, a democracia corintiana é um dos exemplos que todo mundo sabe, todo mundo escreve, todo mundo lê, todo mundo pelo menos já viu o punho levantado de Sócrates, né? Então, é uma coisa que anda junto. E, bom, as pessoas estão tendo que falar sobre futebol e política porque não está acontecendo futebol. Então, o que falar quando não tem futebol? Relacionar com a política, né? Falar o quão importante é. E também a gente está num momento que, com as mídias sociais, a gente pede muito dos jogadores, dos times se pronunciarem. Então, acho que talvez nesse momento que a gente está vivendo, seria muito bom ver mais dos jogadores se posicionando sobre... Até porque eles têm, querendo ou não, eles têm uma grande influência midiática, e não só, por exemplo... eu vou dar um exemplo, né? Do Neymar e, sabe, bater palma com os profissionais da saúde. Eu acho que dá para fazer mais do que bater palma no Instagram, sabe? E entre outras coisas. Claro que muitos deles têm medo de se posicionar, até porque nessa sociedade que a gente vive, qualquer um pode ser cancelado, né? Martirizado, e como que vai ser isso, né, para uma pessoa que é uma figura pública e que, quando for jogar, ela vai estar lá, presente, qual vai ser a reação da torcida da pessoa que não apoia, que apoia. Mas é um momento de se falar, até porque, principalmente a mídia brasileira, os programas de futebol, eles pareciam mais uns programas de fofoca, sabe? E também essa coisa de quem é melhor, quem não é, seleção de não sei o quê, seleção do quê, Cristiano Ronaldo ou Gabigol, sabe? Era isso, todo o tempo, sabe? E o futebol é mais que isso, né? Assim, claro que você gosta de ver, dar uma zoada no carinha ali do lado, né? Do time rival, falar, seu cara não joga nada, não, minha seleção era melhor que a sua. Mas é o tempo de se falar sobre. Seria praticamente, seria um desrespeito não falar sobre política no futebol agora, sabe? É isso. Concordo completamente. Acho que até durante a Copa do Mundo de 2018, eu lembro de um amigo meu, o João Sampaio dos Amanecidas, ele postou várias fotos, assim, dos programas esportivos, acho que era do Sport TV, da ESPN, da Fox, e a pergunta era a mesma, assim, sabe? Então, essa coisa meio pautada pelas redes sociais, essa coisa que é um pouco, sabe, não é ausente de sujeito, né? Mas é ausente de uma reflexão mais profunda sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Tem até aquela frase do Gil, que também acho que rolou um pouco essa semana: cultura é coisa ordinária, né? E acho que no futebol isso
isso se está colocado também, né? Enfim, alguém tem alguma consideração sobre isso? Olha, eu acho que é interessante mesmo a gente pensar o papel dos jogadores hoje, né, nesse cenário. É porque normalmente, acho que quando a gente discute qualquer coisa que está um pouco mais distante do campo e da bola, a tradição do futebol internacional nos últimos anos é de muito pouco posicionamento dos jogadores, muita distância de qualquer coisa que possa ferir essa imagem, porque a imagem desses jogadores está muito ligado a muita circulação de dinheiro, né? Mas eu acho que o momento pede mesmo, o momento pede que os jogadores que têm mais cacife no futebol brasileiro, que têm mais capacidade de poder dar uma declaração contundente contra, por exemplo, essa tentativa maluca de retorno do futebol brasileiro num cenário que nem esse, tem que se posicionar. É importante isso, né, num momento que nem esse. Isso, inclusive, abre possibilidade para que a gente possa discutir a defesa de clubes e atletas que estão em situação bem mais difícil, inclusive, do que esses do top, Série A, né? A gente fala dos times pequenos, que não sabem se vão conseguir terminar, por exemplo, os campeonatos estaduais pelo fim dos contratos dos jogadores. Ou até do próprio futebol feminino, que no meio do mês saiu uma notícia que a CBF liberou 3 milhões e 700 reais para o futebol feminino, e a gente sabe que uma grande parte dos times de elite do futebol feminino não repassaram os valores em salário para jogadoras. Então, tem jogadores vivendo situações muito mais drásticas do que os jogadores que ganham 300, 250, 100 mil reais por mês na Série A do Campeonato Brasileiro, e eles poderiam estar cumprindo um papel agora de defesa exatamente desses outros jogadores, desses outros estratos do futebol, das divisões mais abaixo do futebol feminino, de defesa mesmo da condição dessas pessoas, né? Porque quando a gente fala do futebol, a gente sabe que a maior parte dos jogadores do país, quando dá abril no calendário natural, está sem time, sem contrato, porque os clubes não disputam competição. Então eu acho que os jogadores de mais alto padrão do futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro, poderia tomar a frente, como já ensaiou fazer em outros momentos, né, como era o Bom Senso Futebol Clube, que depois mostrou ser um pouco corporativista, eu acho, em algum sentido. A própria história que circulou bastante aí do Paulo André e de outros jogadores comprando o adicional noturno dos clubes, que expressa um pouco um nível de corporativismo, expressa também que os clubes se enchem de dívida com esses jogadores e não pagam, né? Mas poderiam estar assumindo uma postura de defesa daqueles que têm menos condição de poder levantar a voz contra essas pilantragens de dirigentes e dos clubes que deixam os jogadores das piores condições assim, no meio da pandemia, né? Não, só pra comentar aqui, 82% dos jogadores brasileiros ganham até R$1.000 de salário. 95% e meio dos jogadores ganham entre R$1.000 e R$5.000. Então a gente vê que R$5.000 no Brasil é um bom salário, mas a esmagadora maioria dos jogadores brasileiros não ganha nada. Os caras ganham um salário mínimo, que dá para alimentar a família deles, mas o cara também tem que trabalhar em outras coisas. Tipo, o cara não pode se dedicar só ao futebol. No ano passado, a CBF teve um lucro quase de R$1 bilhão. Eu lembro de ter lido esse número recentemente. São números altíssimos, né? Você vai ver, a CBF não assume responsabilidade nenhuma com porra nenhuma dentro do futebol brasileiro, né? Absolutamente nada. Velho, são 56 times nos campeonatos nacionais femininos. 36 na segunda divisão, né, a Série A2, como os cruzeirenses gostam de falar hoje em dia. E 16 na Série A1, né? E os times ganharam... e os times da série A ganharam 120 mil para pagar as jogadoras, cada um, e os da série B, na segunda divisão, ganharam 50 mil. Então, e mesmo assim, eles não retornam esses valores para as jogadoras. É uma situação realmente de extrema calamidade, e a pior parte de tudo isso é que não se comenta sobre futebol feminino, nem para se falar do futebol em campo, nem para se falar das condições das jogadoras, nem só quando é a Marta, a Cristiane, a Formiga, essa sim tem a Carly Lloyd, né, que não é do Brasil. Então, realmente é uma puta de uma situação de merda. E também volta aquela questão dos calendários, né? Porque existem maneiras de resolver isso, dos clubes continuarem com seus empregados durante todo o ano, né?
a questão dos estaduais, porque eu também gosto de estadual, eu adoro jogar semifinal de Paulista, mas é incrível isso, né? Porque você poderia adaptar uma data FIFA, por exemplo, aos campeonatos estaduais, você poderia fazer coisas nesse sentido, assim, né? Mas acho que a gente tá chegando aqui no final do programa, é isso? Me avisaram? Acho que é isso. Saiu aqui no ponto. Me avisaram. Mas então a gente queria agradecer quem está assistindo e dizer que a gente vai tentar fazer esse programa religiosamente e sempre buscando falar de maneira mais profunda sobre os problemas do Brasil, mas que estão expressos de alguma maneira nesse elemento da cultura do país, que é o futebol, né? Exatamente. Obrigado a todo mundo que está vendo, obrigado aos amigos. Muito boa a primeira experiência. Valeu, gente. Espero que todo mundo tenha gostado aí desse nosso primeiro teste aqui. Muito boa noite, ou boa tarde, bom dia, né, para todo mundo. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Provavelmente são só os nossos amigos por enquanto, mas vamos aumentar isso aí. É isso aí.